Bom dia, tudo bom? É isso aí, gente. E vamos continuar nossas aulas de português de estudos da linguagem. E hoje a gente vai ver como contar, não como contar fofoca, porque isso é muito fácil. Hoje nós vamos aprender aquelas palavras que tratam de quantificação, que na verdade vão nos dizer a quantidade dos substantivos. Então, prestem atenção. Nós já estudamos a classe de palavras que nomeia os seres, as que qualificam os seres, e agora nós vamos ver a classe de palavras que quantifica esses seres. Então, vamos a ele. Numerais. Os numerais compõem uma classe de palavras que trata de quantificação. Quantificação, quantidade. Assim, eles podem ser usados para responder as perguntas do como as que a gente vai ver agora, né? Quantos anos você tem? Quantas vezes você já foi à praia? E outras que envolvam quantidades, tá? Então aqui a gente tem a tirinha do Charlie Brown. Tá aqui, ó. Nunca adivinhará o que comprei para o seu aniversário. Na verdade, acho que não acertaria nem em 1 milhão de anos, nem mesmo em 1 milhão de bilhão de anos. Uma corda de pular. Quer dizer, ela acertou. Pela cara dele, ela acertou o que era. Então, os numerais, né, na tira, eles foram usados principalmente com o sentido de exagerar um fato para causar humor. Lembrando que é uma tirinha americana, né, de Charles Schulz, né, que é o Peanuts, e lá eles têm um humor um pouco diferente do nosso, né? Para eles isso é engraçado. Para nós é apenas tá. Essencialmente, são considerados numerais os cardinais, que os que a gente está mais acostumado, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, né, e todas as suas combinações, né, 10, 20, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Por isso são utilizados na maior parte das ocasiões para fazer contagens em geral. A tradição gramatical também inclui nessa classificação os numerais ordinais, que indicam, na verdade, posição, né? A ordem de alguma coisa, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os multiplicativos, né? Que são aqueles que se multiplicam, e os fracionários. Os ordinais, como o nome sugere, são palavras indicadoras de número, de ordem, de seres, objetos, acontecimentos, né? Como eu falei, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os multiplicativos são palavras indicadoras do aumento proporcional da quantidade. Então, nós temos o dobro, triplo, quádruplo e etc. Na prática, podem equivaler a substantivos ou adjetivos. Tá? Os multiplicativos eles podem tanto ser substantivos quanto adjetivos. Veja exemplos de multiplicativos usados com valor de substantivo e de adjetivo. Falou o dobro do que seria necessário, no caso, é substantivo, a gente sabe disso por causa do o dobro, né? Trata-se de uma dupla ação. Dupla, no caso, adjetivo. Os fracionários são palavras indicadoras de diminuição proporcional da quantidade da fração. Então, a gente tem meio, metade, terço, quarto, centésimo, etc. Exemplos. 2 terços da obra foram concluídos. Comemos metade da maçã. Aí nós temos as flexões dos numerais. Os cardinais, né, eles podem, vamos lá. O 1, ele tem o feminino, né, uma, dois, duas, e todas as centenas a partir de 200, né, vira 200, 300, 400, né, flexionam-se em gênero. Então nós temos aqui, ó, 2 automóveis, 2 pastas, 800 clipes, ele vai então acompanhar, na verdade, a concordância do substantivo. Milhão, bilhão, trilhão,
variam apenas em número. 2 milhões de pessoas compareceram à votação. Os milhões de pessoas foram para casa sem solução. Os complementos de milhar também devem ficar no masculino. Alguns milhares de bactérias, não milhares, nem existe essa palavra, né? Alguns milhares de bactérias espalham-se pelo ar. Observação. Apesar de milhão, bilhão, trilhão variarem apenas em número, né, no caso milhões, bilhões e trilhões, a concordância do particípio ou do adjetivo pode ser feita tanto no masculino como no feminino. 2 milhões de pessoas foram prejudicadas. Isso ocorre quando o sujeito da oração tem como núcleo o numeral milhões, tá? Já o numeral milhões, ele não vai para o feminino, pois ele só admite flexão de número. Lembrando que o que vai para o feminino é a concordância do particípio ou do adjetivo, tá? Os ordinais. Os ordinais variam em gênero e número de acordo com o elemento a que se refere. Então, a gente tem primeiros, primeiras, trigésimo, trigésima, foi só a primeira tentativa, e, os últimos serão os primeiros. Então, ele varia em gênero e número, masculino, feminino. Os ordinais podem, algumas vezes, ser usados como adjetivos. Eu observo os exemplos. Para o jantar de hoje, pedi um vinho de primeira. Aí, no caso, de primeira, é de muita qualidade. Comprou-me um presente de quinta, quer dizer, quinta categoria, né? É uma péssima qualidade. E nós temos os multiplicativos. Os multiplicativos, se usados com valor de substantivo, são invariáveis. Né? Com valor de adjetivo, flexionam-se em gênero e número. Observe. O assobio longo tem o dobro do alcance. No caso, é valor substantivo. O guarda costuma apitar em sibilações duplas. Nesse caso, valor de adjetivo. Os fracionários. Os fracionários concordam com as partes indicadas pelos cardinais. O prédio ocupou um terraço, perdão, o prédio ocupou 1/3 do terreno. As mesas ocupam 2/3 do salão. Observação. Ressalta-se o uso do meio, né, que apresenta a flexão de gênero. A gente tem a meia, no caso. Né? Comeram meio quilo de doce, usou meia página do caderno. Lembrando que meia aqui significa metade. Tá? Aí vem, para vocês darem uma lidinha aqui do numeral, né, na publicidade, e vem os empregos, né, algumas regras para o emprego dos numerais. Isso aqui é importante a gente ver. Ó. Ao designar os números cardinais, deve-se usar a conjunção E entre as centenas, dezenas e unidades. Então vai ficar assim, 322. Lembrando que quando a gente estudou essa matéria em inglês, a gente sabe que lá em inglês não há necessidade de botar o and. Tá? Então isso às vezes causa um problema muito sério, porque muita gente acaba passando, né, do português para o inglês e acha que tem que botar o and. Não. Tá? Em português a gente usa, em inglês não. Entre milhares e centenas, usa-se o e se a centena for de número redondo, então 3.300. Caso contrário, a conjunção é omitida, tá? Não precisa. No primeiro intervalo é mantida, mas é mantida nos demais. Então, 3.000, a gente não vai usar 3.300, tá? 3.322. Então, aqui, entre o 1.000 e o restante, a gente omite. Na designação de papas e reis, na cronologia dos séculos e na indicação de capítulos de livros, até o 10º, usam-se os ordinais. Tá? Então, isso é muito importante, porque cai muito em concurso, tá? Grafados em algarismos romanos. Então, novamente, papas e reis, cronologia dos séculos, capítulos de livros até o 10º, então a gente usa os ordinais.
Tá? Então, ó, Dom Pedro I, Papa João Paulo II, século X. Até aí, né, século X, perdão. Até aí vai, número romano ordinal. Porém, a partir do 11, a gente vai empregar os cardinais. Continua sendo números romanos, só que agora, né, século 11, não é mais século XI, é século 11, capítulo 14. No entanto, se o numeral vier anteposto ao substantivo, o ordinal é sempre usado. Tá? O 13º século, o 15º capítulo, é só lembrar do 13º salário. Tá? Aí a gente lembra dessa regrinha aí. Na prática do idioma, o uso dos ordinais fica restrito a casos marcados pela tradição, dada a falta de praticidade. Embora não seja a melhor forma, é muito mais fácil dizer são 3 horas do que é a terceira hora, né? Que talvez isso aqui seja o mais formal, né? Só que o mais usado são 3 horas. Tem muita gente que diz que é 3, né? A gente já estudou preconceito linguístico, né? Não vou falar novamente. Na indicação numerada de artigos e leis, decretos e portarias, o, perdão, o ordinal é sempre usado até o 9. Do 10 em diante, usa-se o cardinal. A gente não pode, vamos dizer, confundir, tá? Em leis, a partir do 10 já é cardinal, tá? Então é artigo 10, né? A gente tem artigo 1º, artigo 4º, mais artigo 10, artigo 23, tá? Aí, ó, os futuros advogados precisam saber disso aqui. Na enumeração das páginas de livros, de residências, quartos de hotel, cadeiras de lugares destinados à diversão, são usados os cardinais, tá? Então, página 5, apartamento 502, casa 37, ok? Nas datas, o substantivo dia deve ficar no singular, quando o cardinal estiver posposto a ele, quer dizer, posposto depois, né? O cardinal vem depois da palavra dia, ó. No dia 13 de maio foram assinadas leis importantes. No entanto, o cardinal fica no plural se esse substantivo vier depois do numeral. Então, aí a gente tem que prestar atenção. Primeiro vem o numeral, depois a palavra dia. Aí ele vem para o plural, ó. Aos 20 dias do mês de abril, realizou-se a reunião. Na referência ao primeiro dia do mês, o ordinal é usado sempre. Então a gente fala 1º de agosto, 1º de maio, 1º de janeiro. Os demais a gente usa cardinais. Eu sempre recebo no dia 10 e não 10º, tá? O cardinal 1000 também pode, algumas vezes, ser usado para indicar indeterminação. Ó, quando acabou o jogo, o coração estava a 1000, quer dizer, eu não sabia, eu não sei a quantidade de batidas que o coração estava ali, tá? Aqui a gente tem uma tabela que relaciona alguns numerais cardinais ordinais e seus respectivos algarismos arábicos e romanos, tá? Então isso aqui é mais como curiosidade mesmo, tá? A gente tem um primeiro, aí tem o arábico e o romano. Vocês depois deem uma lida, por favor. Aí tem aqui, ó, o numeral ele pode ser usado com o valor de um número indeterminado ou com o valor hiperbólico, de hipérbole, tá? De exagero mesmo. Vamos lá. Você pode me dar um minuto? Com meia dúzia de palavras, resolveu a questão. Já repeti 1 milhão de vezes, tá? Então, ele pode ter um valor indeterminado ou um valor hiperbólico, ok? Então, por hoje, a gente vai ver só o numeral. Vou deixar lá as páginas que vocês vão fazer. Tá? Aqui, ó, os exercícios até o número 10.
ok? Fiquem bem, meus amigos. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. E ó, não percam. Eu não vou dizer o quê, porque eu também não sei. Tô brincando, gente. Fiquem bem. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.